Filipenses capítulo 3, nós estaremos meditando a partir do versículo 1. Vamos ler do versículo 1 ao versículo 11. Mesmo sentados, mais reverentes à palavra do Senhor, a palavra de Deus diz assim: Finalmente, meus irmãos, alegrem-se no Senhor. Escrever-lhes de novo as mesmas coisas não é cansativo para mim e é uma segurança para vocês. Cuidado com os cães, cuidado com esses que praticam o mal, cuidado com a falsa circuncisão, pois nós é que somos a circuncisão. Nós que adoramos pelo Espírito de Deus, que nos gloriamos em Cristo Jesus e não temos confiança alguma na carne, embora eu mesmo tivesse razões para ter tal confiança. Se alguém pensa que tem razões para confiar na carne, eu ainda mais. Circuncidado no 8º dia de vida, pertencente ao povo de Israel, à tribo de Benjamim, verdadeiro hebreu, quanto à lei fariseu, quanto ao zelo perseguidor da igreja, quanto à justiça que há na lei, irrepreensível. Mas o que para mim era lucro, passei a considerar como perda por causa de Cristo. Mais do que isso, considero tudo como perda, comparado com a suprema grandeza do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, por quem perdi todas as coisas. Eu as considero como esterco para ganhar Cristo e ser encontrado nele, não tendo a minha própria justiça que procede da lei, mas a que vem mediante a fé em Cristo, a justiça que procede de Deus e se baseia na fé. Quero conhecer Cristo, o poder da sua ressurreição e a participação em seus sofrimentos, tornando-me com ele em sua morte, para que de alguma forma alcançar a ressurreição dentre os mortos. Pai, nós te agradecemos pela tua palavra, Senhor, que é viva e eficaz e que fala à tua igreja, fala com o teu povo. Supera, Senhor, as nossas limitações, traz o nosso pensamento para a tua presença, para que possamos ouvir claramente aquilo que tu tens para falar a nós nessa noite. É o que eu te peço em nome de Jesus. Meus irmãos, nesse texto a gente pode perceber uma preocupação e uma verdade que precisa estar presente nas nossas vidas, que precisa estar diariamente sendo lembrada, e não somente isso, mas vivida por nós, que o Evangelho ele tem um valor imensurável na vida do cristão. Não há nada mais valioso na sua vida, na minha vida, do que o Evangelho. Não há nada mais precioso que deva receber mais atenção, devoção, dedicação do que Cristo Jesus nas nossas vidas. E Paulo, nesse texto, ele vai nos ajudar a compreender ou perceber como nós somos abençoados, edificados com essa verdade. E a primeira maneira que ele nos apresenta é que o Evangelho ele nos traz segurança. O Evangelho ele nos traz segurança. Ele começa aí falando a respeito, ou falando com um grupo específico de pessoas. Ele inicia dizendo, finalmente, irmãos, ou seja, ele estava dirigindo a sua mensagem, ele estava dirigindo aquela carta a um grupo específico. A pessoas que faziam parte do corpo de Cristo, que eram irmãos em Cristo Jesus. Então Paulo ele está falando para estes e ele diz, alegrem-se no Senhor. E é importante a gente dar atenção a esta ordem de Paulo.
Primeiro identificando assim, ou analisando o tempo dessa frase. Primeiro, é importante a gente perceber que ela está no tempo presente. Ou seja, era algo que deveria ser praticado diariamente por aqueles irmãos. Era algo que devia estar no dia a dia deles. Outra característica dessa expressão, e quando eu falo tempo presente, ou as outras expressões que eu vou usar, eu estou falando a respeito da língua do grego, né, da língua original. Então, primeiro, essa palavra, ou esse mandamento de Paulo, ele está no tempo presente. A segunda característica é que estava na voz ativa. Ou seja, aqueles irmãos, eles deveriam se empenhar em praticar a alegria. Além de ser algo presente no seu dia a dia, seria algo que deveria acontecer a partir dos esforços deles em se alegrar. Outra característica é que ela está no modo imperativo. Não era algo opcional, era uma ordem que Paulo estava dando para aqueles irmãos. Olha, vocês devem se alegrar. Em outras palavras, ou parafraseando, né, esse mandamento, Paulo estava dizendo, olha, eu ordeno a vocês que estejam sempre empenhados ou esforçados em se alegrar no Senhor. Então Paulo estava dizendo isso, aqueles cristãos, aqueles irmãos deveriam direcionar a sua vontade, direcionar a sua força para que a sua alegria, ou pudessem estar vivendo essa alegria. E Paulo, depois desse mandamento, ou de falar sobre a alegria, ele diz onde está essa alegria, que é no Senhor. Uma alegria que tinha uma razão, que tinha uma fonte e que tinha um final, um objetivo final. E esse objetivo é Cristo Jesus. E a gente vê que em diversos momentos das Escrituras Sagradas, principalmente nos Salmos, o salmista ele canta a respeito da alegria que o Senhor dava a ele. Por exemplo, o Salmo capítulo 4, versículo 7, quando o salmista diz que o Senhor encheu o coração dele de alegria. É importante também nós orarmos pedindo a Deus que renove nos nossos corações a alegria do quê? Da salvação. Então, a ideia de Paulo é que essa alegria deva ser um esforço diário daqueles irmãos para estarem alegres em Cristo Jesus. E ele vai continuar dizendo, eu escrevo-lhes de novo as mesmas coisas. E quando ele está falando disso, ele não está falando do alegrem-se no Senhor, mas ele está falando do que vem agora adiante. Aqueles irmãos, eles deveriam ter cuidado. E um comentarista bíblico, ele vai dizer o seguinte, que era como se Paulo estivesse martelando, dando fortes marteladas naqueles irmãos, para que eles tivessem cuidado com os falsos mestres. E Paulo, ele caracteriza aqueles falsos mestres. Primeiro ele chama eles de cães, depois ele chama eles de maus obreiros, e por fim ele chama aqueles homens de falsa circuncisão. E quando ele chama de cães, não lembre do seu cachorrinho bonitinho que você tem em casa. Fofinho, cuidado ali, que é dócil, mas na mente de Paulo e na mente dos leitores, ele estava pensando em cães, animais praticamente selvagens, que andavam em grupos, espalhando lixo pela cidade, causando às vezes até pânico em quem os encontrava pelo caminho. E era isso que Paulo tinha em sua mente quando chama aqueles falsos mestres de cães. Ele chama também eles de maus obreiros, porque a intenção dos seus corações era de causar dano com suas doutrinas. Eles tinham um empenho profundo
e estavam ali totalmente voltados em seu caráter maligno, a fim de espalhar o mal. E a terceira característica é falsa circuncisão, porque esses falsos mestres eram ex-judeus convertidos, mas que não tinham deixado as práticas do judaísmo e queriam acrescentar ou, como é que eu posso dizer, validar práticas judaizantes juntos ao sacrifício de Cristo Jesus. E uma dessas práticas era a circuncisão. Então Paulo, ele olha para aqueles cristãos, ele fala para aqueles cristãos, dizendo assim: olha, tenham cuidado com esses homens. Tenham cuidado com esses homens. E ele vai dizer que, diferente desses homens, o que caracterizava, em termos positivos, o contrário do ensinamento deles. Que no versículo 3 ele diz: pois nós é que somos a circuncisão. E ele diz também de três formas: nós que adoramos a Deus pelo Espírito de Deus, nós que nos gloriamos em Cristo Jesus e não temos nenhuma confiança na carne. São três características daquelas pessoas que foram alcançadas pelo Evangelho, daquelas pessoas que estavam correndo o risco de ter a sua alegria verdadeira corrompida por causa do ensinamento daqueles falsos mestres. E primeiro, essa expressão é nós que somos a circuncisão. Paulo, ele está pensando numa circuncisão que era diferente daquela praticada no costume judaico. Porque aqueles homens, eles se gloriavam, eles se gabavam de um corte feito no seu corpo. Mas Paulo estava dizendo para aqueles irmãos: olha, isso não é nada se esse corte não tiver sido feito no coração. Essa circuncisão física não serve de nada se essas pessoas não tiverem tido seus corações transformados. Se essas pessoas não tiverem a capacidade de adorar pelo Espírito de Deus, se essas pessoas não se gloriarem somente em Cristo Jesus, se essas pessoas não confiarem apenas naquilo que Cristo fez na cruz do Calvário. Se nenhuma dessas coisas estiver presente, é só um corte na carne. E olhando, tentando trazer para o nosso dia a dia esse primeiro ensinamento sobre a segurança do Evangelho, eu sugiro que a gente se empenhe, meus irmãos, de fazer Cristo Jesus a nossa alegria. Nós precisamos colocar isso na nossa agenda diária. Porque nós já fazemos parte da família de Cristo. Nós fomos transformados pelo Evangelho, então nós temos essa oportunidade de desfrutar de uma alegria que é verdadeira. Algo que não pode ser experimentado pelo mundo. Talvez o que você encontre por aí afora sejam pessoas felizes, mas pessoas que são felizes por causa das circunstâncias que estão ao seu redor. Pessoas que estão felizes hoje porque tiveram uma promoção no seu trabalho. Pessoas que estão felizes porque um parente seu foi curado de Covid e saiu da UTI. Pessoas que estão felizes por causa disso ou por causa daquilo. Mas a alegria do cristão, a alegria verdadeira, ela é independente das circunstâncias. Nós sofremos, nós temos dificuldades no nosso dia a dia, nós vivemos muitas vezes nesses altos e baixos. Mas existe uma linha que é plena, porque a nossa alegria ela está em Cristo Jesus. E mesmo eu sofrendo e chorando a dor por alguém que
morreu, um parente que morreu, eu tenho a certeza de que Cristo Jesus é o meu consolo, Ele é a minha alegria. Mesmo eu perdendo o meu emprego e sem saber como vai ser o amanhã, eu tenho paz e alegria em meu coração, porque Cristo Jesus é a minha alegria. Então é baseado nessa verdade que nós precisamos colocar no nosso dia a dia, quando nós acordarmos logo pela manhã. Hoje eu quero estar me alegrando em Cristo Jesus. Independente do que venha acontecer no meu dia, se acontecer uma coisa boa, eu preciso me lembrar, Cristo Jesus é a minha alegria. Se acontecer uma coisa ruim, Cristo Jesus é a minha alegria. Então, meus irmãos, que nos empenhemos em fazer de Cristo Jesus a nossa alegria. Uma segunda verdade que Paulo nos traz nesse texto é que nós precisamos ter cuidado com o engano do falso evangelho. Paulo ele vai começar a respaldar o seu argumento usando o seu testemunho pessoal. Ele vai começar ali a expor para aqueles irmãos as suas credenciais. Todos nós conhecemos quem era Paulo ou Saulo. O texto, Paulo, ele vai dizer ali quem ele era. E ele começa dizendo, olha, se alguém pensa que tem razões para se gloriar, para confiar na carne, eu tenho mais do que qualquer outra pessoa. Eu tenho mais razões do que qualquer outra pessoa. E ele vai dizer quais essas razões. Primeiro ele diz que foi circuncidado ao 8º dia. Esse era o modo ideal para um judeu, um pai, ele iniciar a vida do seu filho nos costumes judaicos. Então Paulo ele viveu isso. Ele pertencia ao povo de Israel, ou seja, ele nasceu no povo escolhido por Deus. O povo a quem Deus confiou ou escreveu a sua lei e deu a eles. Então ele era da nação israelita, a nação escolhida. Ele era da tribo de Benjamim, ou seja, era considerada a tribo elite entre todas as outras tribos. Então ele era um israelita e ele fazia, além disso, parte de uma tribo que era uma das tribos mais consideradas. Ele era um verdadeiro hebreu. Em outras versões diz hebreu de hebreus, E a ideia aí é que Paulo ele era alguém que seguia os costumes judaicos. Ele era um hebreu de hebreu porque ele falava a língua hebraica. Ele conhecia a sua língua, ele conhecia os seus costumes, ele era, digamos assim, um hebreu raiz. Não era um hebreu, não era um judeu Nutella. Ele era alguém de raiz. Ele era hebreu de hebreus. Ele ainda diz que quanto à lei ele era fariseu e ele está aí dentro do grupo mais zeloso em relação aos costumes e à lei de Deus. Então Paulo ele se vangloria de fazer parte desse grupo, porque os fariseus eles se dedicavam intensamente, incansavelmente ao estudo das Escrituras Sagradas. E também na próxima característica, ele diz que ele era tão zeloso que ele perseguia a igreja. Ele não era somente intenso na sua maneira como se relacionava com Deus, mas ele tinha uma paixão, um zelo tão profundo que isso motivava ele contra aquelas pessoas que não estavam debaixo da sua mesma visão. Ele era perseguidor dos cristãos, ele era perseguidor de Cristo Jesus. E por fim ele diz que quanto à justiça que há na lei, ele era irrepreensível.
Ou seja, se tivesse alguém que fosse merecer a salvação por causa das suas obras, esse alguém era Paulo. Era algo que qualquer um de nós poderia ver na vida dele. Ele era irrepreensível. E como diz um comentarista, humanamente falando, Paulo havia conquistado tudo o que alguém poderia desejar. Nós estamos aqui de um exemplo de alguém que merecia a salvação. E pensando na nossa vida hoje, eu quero sugerir que nós tenhamos cuidados de flertar com o falso evangelho. Isso é um perigo muito grande. Nós vivemos em um momento ou em um meio com amigos de outras igrejas que vivem buscando experiências com Deus. E talvez você já tenha caminhado por esses lugares, conhece pessoas que caminham por esses lugares e pessoas que vivem saindo de igreja em igreja, querendo ter experiências sobrenaturais com Deus, visões, profecias, dons excepcionais. E meus irmãos, nós precisamos ter muito cuidado com isso. Nós precisamos ter cuidado e parar de flertar com o falso evangelho. Porque essas experiências estão cheias de regras, estão cheias de maneiras que ensinam essas pessoas a conquistar Deus, a atrair a presença de Deus, surpreender Deus e tantas outras coisas que eu nem sei mais o que é, e não é isso que a palavra fala. Não há nada que nós façamos que possa pegar Deus de surpresa. Não há nada que nós façamos que Deus venha dizer, que foi isso que ele fez? Não! Nós precisamos ter cuidado, porque essas regras, esse caminho do falso evangelho, ele nos leva à perdição. E uma das ferramentas que o Senhor nos dá para nos guardar do falso evangelho é a própria palavra. É conhecer a palavra, é estar próximo da palavra, é ler, é meditar todos os dias. Assim nós estaremos seguros em meio às mentiras do falso evangelho. Já disse alguém que para você não ter ou receber um dinheiro falso, você não precisa conhecer a nota falsa, você precisa conhecer a verdadeira. Se nós conhecermos o evangelho, conhecermos a palavra de Deus, quando chegar o falso evangelho, nós iremos saber, isso não é o evangelho. Então nós precisamos nos empenhar a conhecer a palavra de Deus. E por fim, a terceira verdade que Paulo nos traz é a respeito da riqueza do evangelho. A riqueza do evangelho na nossa vida. Paulo ele sai das riquezas religiosas que ele tinha, do seu tesouro pessoal que ele carregava, e transporta os seus leitores para o momento mais importante da vida dele, quando Cristo Jesus se revela a ele lá na estrada de Damasco. E Paulo ele vai dizer, olha, o que para mim era lucro, eu passei a considerar como perda. Do que ele está falando? O que era lucro para Paulo? Tudo isso que nós acabamos de falar. Hebreus de Hebreus, quanto à lei fariseu, irrepreensível, da tribo de Benjamim, do povo escolhido de Deus, todas essas coisas que faziam de Paulo o bambambam no meio da sua sociedade, no meio dos líderes religiosos, Paulo passou a considerar como perda. Sabe por quê, meus irmãos? Porque ele enxergou a riqueza mais preciosa diante dos seus olhos, que é Cristo Jesus.
Depois que Paulo viu Cristo Jesus, depois que Paulo conheceu o Evangelho, ele olhou para trás e disse: isso não vale nada. Isso é esterco. Ele diz que ele não considera somente essas coisas, essas credenciais religiosas como perda, mas ele considera tudo. Ele considera tudo como perda comparado com a suprema grandeza do conhecimento de Cristo Jesus. Não só são as coisas da religião, mas qualquer coisa, não há nada que seja mais precioso, mais rico em nossas vidas do que Cristo Jesus. E aqui não se trata, quando ele diz, que essas coisas não se comparam com a suprema grandeza de conhecer Cristo Jesus, ele não está falando de um conhecimento teórico, intelectual, apenas das Escrituras, mas ele está falando de um conhecimento que ele teve uma experiência com Cristo. E não são essas experiências que eu citei anteriormente, mas é a experiência da salvação. É a experiência de ter o seu coração transformado pelo Evangelho. É a experiência que é promovida somente por Cristo Jesus. E Paulo diz, olha, por causa de Cristo, eu perdi todas essas coisas. Por causa de Cristo e pelo bem precioso, valioso do Evangelho, eu deixei todas essas coisas para trás. E as convicções dele não acabam, ele continua a falar que a prioridade dele era ser encontrado em quem? Em Cristo Jesus. Não mais com justiça dele, não mais com a sua justiça própria que procedia da lei, mas na justiça de quem? De Cristo Jesus. Mediante a fé em Cristo Jesus. E era essa a preocupação, o ensinamento que Paulo desejava deixar claro na vida daqueles irmãos. Ele queria que eles entendessem, olha, tudo isso que vocês estão ouvindo, que as pessoas têm feito ao redor de vocês, não há nada mais valioso do que Cristo Jesus, o Evangelho vivo de Deus. E para a nossa vida, eu sugiro que nós precisamos nos apegar à justiça de Deus mediante a fé em Cristo. Deixe a sua justiça própria. Muitas vezes a gente vive, ainda nessa luta, buscando fazer e lutando para conquistar o favor de Deus. Muitas vezes associando as nossas dificuldades à nossa indisciplina na leitura da palavra, os nossos problemas por causa da nossa falta de devoção, pensando que talvez a prática da nossa vida vá fazer com que a gente esteja isento dessas coisas. Que a gente conquiste o favor de Deus. E quando nós pensamos dessa forma, nós jogamos a graça de lado. Nós deixamos a graça e começamos a andar no caminho da nossa própria justiça. E eu digo a você, não faça isso. A graça é algo tão precioso que nós não podemos deixar momento nenhum, pois ela que nos sustenta, ela que dirige os nossos passos, foi por causa dela que Cristo Jesus nos alcançou. O favor imerecido de Deus. E uma segunda maneira de colocarmos em prática esse ensinamento de Paulo é desejar conhecer Cristo Jesus. Eu não sei o tamanho da sua lista, os seus planos para 2021.
Um dos meus é perder 10 quilos. Mas, meus irmãos, o primeiro que deve estar lá na nossa lista, antes de trocar o carro, antes da promoção, antes de mudar as crianças para uma escola melhor, é conhecer Cristo Jesus. É conhecer Cristo Jesus. É ler mais das Escrituras, é ter mais tempo de oração, é ter mais momentos de compartilhar do Evangelho de Cristo Jesus. Isso deve ser a nossa prioridade esse ano de 2020 e os anos que virão. E assim nós vamos experimentar deste poder que emana do Evangelho, do verdadeiro Evangelho. Que o Senhor nos dê graça, que o Senhor nos ajude a viver a sua palavra. Talvez você pensasse que 2021 ia ser melhor do que 2020, mas, meu irmão, talvez não seja. A gente está vendo que a coisa não está tão boa assim. Talvez as dificuldades deste ano, mesmo com a vacina, que é a esperança de muitos, as dificuldades ainda sejam grandes. Mas sabe o que nos diferencia do resto do mundo? Cristo Jesus. Cristo Jesus é o que nos faz permanecer em paz, é o que nos faz permanecer alegres, é o que nos faz permanecer com os olhos fixos na eternidade. Enquanto as coisas estão se acabando ao nosso redor, nós estamos seguros em Cristo Jesus. E é dessa forma que nós precisamos persistir neste ano de 2021. Alegres em Cristo Jesus, seguros naquilo que Ele fez na cruz por nós e empenhados em conhecê-lo diariamente, cada vez mais. Amém? Que o Senhor nos ajude. Vamos baixar a nossa cabeça e orar mais uma vez? Senhor, nós te agradecemos, Pai, mais uma vez pela Tua palavra e te pedimos, tem misericórdia de nós, Senhor. Tem misericórdia porque muitas vezes temos andado indiferentes àquilo que Tu tens falado ao nosso coração, ao coração da Tua igreja. E o que nós ouvimos nessa noite é a Tua voz falando ao Teu povo. Nós te pedimos que o Teu Espírito Santo alcance o nosso coração. Faz-nos enxergar, Senhor, que a nossa maior riqueza é o Evangelho, é Cristo Jesus. Faz-nos sentir a segurança do sacrifício de Cristo Jesus na cruz do Calvário, da justiça que foi imposta sobre nós na cruz do Calvário, Senhor. E, Pai, nos ajuda para que diariamente possamos desfrutar desta alegria que provém de Ti. Deus, nós estamos vivendo dias difíceis, dias de incerteza, de insegurança, de morte, Senhor, tão perto de nós. Tem misericórdia daqueles que ainda não Te conhecem, Senhor. Nos leva para pregar até eles e que eles tenham a verdadeira esperança pulsando em seus corações, que é Cristo Jesus. Nos ajuda, Senhor, nos usa como a Tua igreja, para que o Teu nome seja conhecido e desejado entre os povos. É o que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém.